Agora passamos a palavra ao consultor legislativo do Senado, professor Carlos Eduardo Elias de Oliveira, ao professor doutor Carlos Eduardo Pianovics, da Federal do Paraná, para a apresentação da Comissão de Direitos dos Contratos. Por favor. Bom dia a todos e todas. É uma alegria incrível estar nessa terra, que é um celeiro de grandes civilistas. Estamos falando de uma terra que é abundante, inclusive, no direito civil, em termos de produção. Terra que nos legou grandes juristas, como o nosso querido ministro Paulo de Tarso, e ainda hoje continua nos brindando com nomes como a professora Cláudia Lima Marques, que além de enciclopédica e genial, também tem um comportamento tão simpático, tão cordial, que deixa qualquer um admirado. E além disso também, outros grandes gênios, como o professor Bruno Miragem, grande amigo e grande inspirador, professora Tula também, que é outra referência que nós temos, professor Ricardo, Luiz Renato, que também nos brinda, professora Giovana, e outros tantos professores, professor Fernando Menck, nosso querido Eduardo Barbosa, grande amigo também, e outros tantos que eu cumprimento nesse momento. Queria cumprimentar também o nosso ministro Marco Belize e o ministro Luiz Felipe Salomão, que não estão, que são os grandes maestros dessa orquestra. A verdade é que o grande equilíbrio e o grande conhecimento admirável que eles têm no direito faz com que essa orquestra tenha funcionamento bem regular. E além disso também cumprimento a professora Rosa Nery, que está online, e o professor Flávio Tartus, que está em trânsito e que não está aqui, que são corregentes dessa orquestra, estão em todas as reuniões praticamente, uma ou outra que eles acabaram perdendo, das comissões, e tentando manter os trabalhos bem homogêneos e harmônicos. E cumprimento ainda nossos queridos combatentes da Comissão de Contratos, professor Eduardo Pianovski, que é outra máquina de trabalho, professora Cláudia Lima Marques também, que integra a nossa comissão, e também a professora Angélica Carlini, que está em trânsito, mas que merece toda a nossa admiração, porque tem também exercido um trabalho como uma verdadeira máquina. Aliás, a Comissão de Contratos, a gente tem tido um cuidado de aprovar até vírgulas de cada mudança, porque entendemos que um artigo, um erro numa mudança ou uma palavra maldita pode causar um estrago brutal na sociedade. Estamos falando de contrato. Contrato é o meio principal, não apenas de circulação dos bens e da economia como um todo, mas também é o modo de realização da dignidade das pessoas. E erro lá é realmente terrível. A gente até costuma na nossa comissão dizer que estamos quase que fazendo cirurgia cerebral. Se errarmos, o paciente pode matar. Então temos que ter esse cuidado, e por isso às vezes até marcamos reuniões em domingos, marcamos reuniões meio-dia, aí fomos almoçar 3 da tarde, mas ficamos lá sem sentir fome pelo deleite que estar debater as questões de contratos. Queria também só deixar um registro de elogio ao Senado Federal, ao nosso presidente, fantástico, o nosso querido professor também e jurista Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, querida Lenita, doutor Gabriel também, doutor Gabriel, que tem tido participação admirável em todo o suporte dessa comissão, e nosso querido também amigo e companheiro de consultoria legislativa, nosso amigo Bruno Leonardi, que também é consultor legislativo de direito civil, e nosso querido doutor Pedro, que é advogado do Senado, duas máquinas que também estão a trabalhar com todo o vapor para nós. Bem, passando algumas diretrizes, antes de passar a palavra para o nosso querido professor Eduardo Pianovski, a gente tem uma diretriz muito clara no nosso trabalho, que é uma diretriz de toda a comissão. O direito civil, ele tem que retratar a realidade do homem comum. O the man on the clef bus, como dizem os britânicos, o homem do dia a dia, o homem que está andando na rua do dia a dia.
E a verdade, e aí lembro Santiago Dantas, carioca, como nosso querido ministro Marco Belize, Santiago Dantas, que foi um dos maiores civilistas, ele dizia que os fatos passam com uma velocidade incrível, e vários ramos do direito acabam mudando com uma velocidade incrível. O direito civil não, o direito civil ele já tem um processo de movimentação, de mudança mais lento, como a curva de um transatlântico que descreve aos poucos um arco na água. O direito civil ele muda com mais vagar, vamos dizer assim, porque ele assiste primeiro a sociedade, espera a sociedade consolidar os fatos, para depois, a reboque, vir normatizar e estabelecer regras. Essa é a regra do direito civil. Por isso que o Código Civil, que é o espelho principal da cultura de uma sociedade, ele muda com mais vagar. O fato é que esses últimos anos, essas últimas décadas, foram décadas de mudanças frenéticas. Os fatos mudaram de uma forma extremamente agressiva. A sociedade muda. Em 10 anos a gente teve o que talvez em 100, 200 anos em outros períodos da história houve de mudança social. E aí a necessidade, obviamente, de atualizar os fatos. Aliás, eu diria que se Mário Quintana, referindo-se aqui a uma das joias aqui dos nossos queridos gaúchos, Mário Quintana, se fosse civilista, ele teria dito que os fatos passarão e o direito civil passarinho, porque a verdade é que o direito civil e o Código Civil ele tem que seguir de uma forma mais prudente. Então, os trabalhos em contratos têm sido com essa diretriz. Nós temos feito mudanças, e são muitas, ainda, obviamente, está em situações de precariedade, a gente pode mudar uma ou outra, mas a gente tem feito muitas mudanças por um motivo. Há muitas questões que ficaram desatualizadas. Por exemplo, artigo 551 do Código Civil, ele fala da doação conjuntiva. A gente tem que entender que o Código Civil, ele parte de lógicas de justiça subjacente, inspiradas na cultura de uma sociedade e também no perfil de uma sociedade. O Código Civil, de uma certa forma, no artigo 551, ele pensava numa sociedade mais tradicional, por exemplo, em termos até de família. Basicamente, uma pessoa casou e vai até que a morte o separe, até o momento em que um se despeça dessa vida. Mas a verdade é que isso mudou. A verdade é que nós temos várias situações de famílias recompostas, situações de pessoas que casaram 2, 3 vezes e que faz parte da dinâmica da sociedade, não tem nada de errado, é a sociedade. Vinícius Moraes dizia que de repente da calma fez-se o vento, que de olhos desfez a última chama. O amor às vezes pode acabar de repente e aí vamos desfazer esse amor e casar novamente. Muito bem, então nós temos várias situações de famílias mosaico, famílias recompostas. E aí o artigo 551 ficou em total descompasso com essa sociedade. O que diz o artigo 551? Contrato de doação. Se você faz uma doação conjuntiva para um casal, o que é doação conjuntiva? Você doar, por exemplo, um apartamento para 2 pessoas que são casadas. A lógica do código automaticamente, se um deles morre, se um deles é recolhido para o além, a parte que lhe cabia não vai ser transmitido por sucessão causa-mortes ou mortes-causa. Na verdade, vai por direito de acrescer, então não é uma transmissão mortes-causa, em princípio é decorrente do próprio contrato, um direito de acrescer para o cônjuge sobrevivo. Então, se você doar um apartamento de 10 milhões de reais para um casal, muito bem, morreu a mulher ou morreu o homem, ou o cônjuge, passa 5 milhões de reais para o cônjuge sobrevivente. Por que o código pensava nisso? Porque no momento em que lá na frente esse cônjuge sobrevivente se despedir também dessa vida, o imóvel de 10 milhões vai passar para os filhos que teoricamente seriam comuns. Então não há nenhum prejuízo para os herdeiros. Agora, percebe que isso está em total descompasso. Imagine que a mulher que faleceu em primeiro lugar, vamos dizer assim, na verdade tinha filhos de outro casamento. 5 milhões de reais não vai como herança para esses filhos, vai para o cônjuge sobrevivente.
E esse cônjuge, quando morrer, o patrimônio, os 10 milhões, vai só para os filhos dele, inclusive filhos unilaterais. Ou seja, na prática, você está tirando o patrimônio, que em tese seria da família unilateral da mulher, para a família unilateral do marido. Então, o que o código basicamente estabelece? Vamos deixar um código para a liberdade das pessoas. E, portanto, uma mudança que nós fizemos. E é claro que eu estou pegando apenas um exemplo, existem várias outras mudanças, mas uma das mudanças é, vamos deixar o direito de acrescer no campo da autonomia privada. Então, quando eu vou fazer a doação, eu vejo. É uma família daquelas que vão até que a morte separe, ou só tem filho comum. Aí você estabelece direito de acrescer. Se não for, você não coloca o direito de acrescer. A gente, portanto, mudou, está sugerindo mudar, evidentemente, o artigo 551 para falar que o direito de acrescer, na verdade, depende de pacto das partes. E aí cada um modela para o seu modelo de sociedade. A verdade é que o Código Civil ele precisa atender a gregos e troianos, precisa atender a esse colorido fantástico que é a diversidade de modelos de relações jurídicas que nós temos na sociedade. Então, esse foi um exemplo. Existem outras questões que eu já termino, como discussões de eventuais contratos novos, mas que a gente deixa para uma outra oportunidade para poder falar. Passo a palavra para o nosso querido professor Eduardo Pianovski e agradeço a oportunidade. Bom dia, é uma imensa alegria voltar aqui à URGS nesse debate tão importante a respeito da reforma do Código Civil. Meu especial agradecimento e minha saudação ao ministro Belize, professora Cláudia Lima Marques, que tem trazido uma contribuição tão brilhante dentro da subcomissão de contratos sobre questões realmente cruciais, estruturais. Professor Carlos Elias, professor Rolfo Madaleno, agradeço imensamente pela oportunidade de expor aqui, ainda que brevemente, algumas das questões que estamos a debater dentro da subcomissão de contratos. O professor Carlos Elias trouxe, de fato, aquilo que pode ser compreendido como um grande vetor dentro dessa preocupação de reforma do capítulo de direito dos contratos. E por quê? Porque nós temos que pensar em um código que é, sim, um código para a vida. Um código que deve ser pensado a partir, naturalmente, da boa técnica, da técnica adequada, mas para a solução de problemas, dando conta, portanto, das transformações sociais que ocorreram nesses 20 anos e também daquilo que foi consolidado na jurisprudência e na doutrina. O Código Civil traz um conjunto de cláusulas gerais. Pois bem, uma das cláusulas gerais mais importantes é a cláusula geral de boa-fé. Dentro da subcomissão, nós estamos trabalhando com a possibilidade, dentro da subcomissão, inclusive já analisamos alguns aspectos sobre essa cláusula geral, de trazer elementos de densificação para a cláusula geral de boa-fé. Algo que ainda será objeto de debate, elementos de densificação sobre a cláusula geral da função social dos contratos, para que não tenhamos aquilo que por vezes acontece, que é tratar a boa-fé e a função social como se fossem irmãs siamesas que tivessem o mesmo conteúdo. Algo que ainda precisa ser debatido, ainda precisa ser dialogado. Pode-se dizer que há alguns vetores fundamentais, isso sim, e que têm conduzido os trabalhos. Um dos vetores, dentro da lógica de eticidade de que está imantado o Código Civil brasileiro, é trazer expressamente um rol exemplificativo de deveres laterais pertinentes à boa-fé objetiva, bem como deixar claro que a violação à boa-fé objetiva é violação ao contrato, é incumprimento. Isso já é consolidado na doutrina, já é consolidado na jurisprudência e é algo que acaba, dentro da proposta, ingressando expressamente no Código Civil.
Algo que também aparece nas propostas que estão a ser debatidas é um reforço à dimensão funcional dos contratos. E aqui eu não me refiro apenas à função social, que sem dúvida é importante, mas também à função econômica. Há propostas de alteração, inclusive já votadas dentro da subcomissão, que expressamente se referem à função social e à função econômica do contrato. A dimensão funcional não se restringe à função social. Há uma finalidade de que o contrato está imantado e que decorre a rigor das partes. Não com menção expressa, a função econômica é essa, mas aquilo que decorre do agir livre das partes. Decorre, portanto, da autonomia privada. A dimensão funcional também faz parte do exercício da autonomia privada, o que guarda grande congruência com a lógica da obrigação como processo. Estamos aqui na casa de Clóvis do Couto Silva. Se nós estamos pensando em uma dimensão funcional que leva em conta o bom adimplemento, que leva em conta os deveres laterais da boa-fé, que leva em conta uma função econômica, nós estamos pensando em um contrato que é pensado a partir da sua realidade, não um retrato do contrato no simples momento da manifestação de vontades, mas um contrato que leva em conta também uma fase pré-contratual, uma fase de execução, pensando sobretudo nos contratos de longa duração, professora Cláudia, que tem uma proposta interessantíssima sobre o tema, e também em uma fase pós-contratual. Mas, sem dúvida, tomando o cuidado de, em respeito às decisões soberanas e democráticas recentes do nosso Congresso Nacional, do nosso Parlamento, não afastar em absoluto, ao contrário, em alguma medida até aprofundar e deixar mais claro aquilo que decorre da lei da liberdade econômica. Como, por exemplo, o respeito à alocação de riscos, a gestão de riscos trazida pelas partes. O projeto é um projeto que aprofunda vetores que já estavam presentes desde o início, mas que, por evidente, reconhece as transformações que já são apreendidas pela legislação vigente. E, nesse sentido, um aspecto que merecerá ainda especial debate, ainda não discutimos o assunto, as propostas, é a questão da revisão contratual, dentro da lógica da sua excepcionalidade. Mas há a necessidade de construção de um mecanismo, ainda que excepcional, de revisão contratual. E aí, obviamente, nós vamos dialogar. Faz sentido tratar de base do negócio? Faz sentido falar ainda de imprevisibilidade? O que seria imprevisibilidade? Bom, são algumas questões, portanto, que estamos debatendo. Agradeço novamente a professora Cláudia, ministro Belize, professor Rolf, e prosseguiremos nos trabalhos ouvindo os colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Elias e professor Pianovski, por essa muito importante exposição das linhas gerais do direito dos contratos. Muito obrigada, professora Rosanelli. Então, na sequência, o próximo professor que vai fazer um questionamento é o professor André Schmidt, que também é nosso professor do Departamento de Direito Privado e Processo Civil. Muito obrigado, uma honra ter a oportunidade de falar nesse dia tão importante. Agradeço a professora Cláudia, a professora Tula, e eu venho trazer aqui uma provocação acerca da atualização do artigo que dispõe sobre a revisão dos contratos por onerosidade excessiva. Eu falo na condição de coordenador do Balcão do Consumidor, junto com a professora Cláudia Lima Marques, e a nossa preocupação aqui é com o superendividamento, que é algo recorrente no que diz respeito aos consumidores que nos buscam aqui no balcão. Mas os superendividados também têm dívidas oriundas de contratos particulares e, portanto, a nossa preocupação diz respeito à solução de todas as dívidas, né, não só de consumo.
E as soluções que vêm surgindo também nos preocupam, porque simplesmente incluir essas dívidas no tratamento global que foi trazido pela nova lei de superendividamento não seria a solução mais adequada, porque o consumidor ele é especial e tratar a todos como especiais faz com que ninguém seja especial, né? Então, é importante que a gente desvende uma maneira prática, mais específica para a solução dessas controvérsias envolvendo dívidas que não são de consumo para aqueles cidadãos que estão em uma situação em que o seu passivo supera o seu ativo. E a solução mais frequente utilizada antes da lei de 2021, que traz essa tratamento coletivo das dívidas dos superendividados, era a revisão dos contratos. E não foi mais viável, muito em razão da previsão do artigo 330, parágrafo 2º, incluído pela reforma do Código de Processo Civil, que passou a exigir o depósito do valor incontroverso para quem quer discutir o conteúdo daquele contrato. Embora seja uma previsão justa, porque de fato quem quer discutir o conteúdo das cláusulas de um contrato deve depositar o valor que entende seja justo, isso acaba impedindo que as pessoas em situação de superendividamento possam se valer dessa medida. Assim que a sugestão que poderia sanar essa mazela do povo brasileiro, né? E aqui eu gostaria, inclusive, de acrescentar que a reforma do Código precisa levar em consideração a condição social e econômica do brasileiro, né? Porque hoje 4 em cada 10 brasileiros estão negativados, então o homem comum, né, do dia a dia, na bela fala do professor Carlos Elias, né, da Comissão de Contratos, quem eu gostaria de parabenizar, ele é um brasileiro sem créditos, sem dinheiro, né? E, portanto, que ainda que busque formas de saldar as suas dívidas, tem encontrado sérias dificuldades. Então, abrir uma exceção para a possibilidade do uso da ação revisional sem a necessidade do depósito do valor incontroverso, tão somente para aquele que demonstrasse a condição de superendividado, poderia abrir margem para solucionar também essas dívidas que não são de consumo e, portanto, não foram abarcadas pela reforma do Código de Defesa do Consumidor. A minha sugestão, e deixo aqui para a comissão que está tratando das questões envolvendo a reforma do capítulo que trata dos contratos, seria no seguinte sentido: um parágrafo único no artigo 478, que diga: no ajuizamento de ação de resolução do contrato por onerosidade excessiva, o contratante, pessoa física, que comprovar sua condição de superendividamento, será dispensado de depósito prévio ou caução. Então, a minha pergunta aqui, na verdade, é no sentido da viabilidade da inclusão desse parágrafo no 478, trazendo, assim, a possibilidade do uso da revisional pelos superendividados para solucionarem as suas dívidas que não sejam de consumo. Obrigado. Muito obrigada, professor André Perim. Professor Tartucci, vai querer responder? Pode ser? Boa tarde, bom dia, né? Para mim, boa tarde, já estou meio com jet lag aqui. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Primeiro, quero agradecer essa recepção aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, uma das escolas mais importantes de direito privado do país. Agradecer a professora Cláudia, ao professor Luiz Renato, que está aqui. É uma grande honra, nosso colega de Jornada de Direito Civil. Uma grande honra para a comissão, todos os amigos aqui presentes. Felicitar também o nosso vice-presidente, ministro Belize, que está aqui, os amigos pela internet. Depois eu vou passar a palavra para o Carlos Elias, mas a gente recebeu um capítulo inteiro já sobre superendividamento nas relações civis.
Temos um enunciado aprovado na última jornada de Direito Civil, na 9ª jornada. Depois eu vou passar a palavra. Acho que já foi incorporado, né, Carlos? Na verdade, está analisando 1 a 1. A ideia já foi aprovada. Como foi dito, a comissão tem ouvido, e o professor André, que é um estudioso de mão cheia do tema, a gente tem recebido contribuições de toda a sociedade, de vários juristas, vários professores. Nosso objetivo é ser coordenador de todas essas desses reclames. E uma das sugestões, que inclusive chegou via nosso querido professor, foi Fabrício Bonzan, exato, chegou um texto sobre superendividamento civil. A ideia já está aprovada na comissão. A gente ainda está detalhando as vírgulas e os pormenores para o texto sair mais palatável. Até porque, professor André, talvez a dispensa do depósito, talvez não seja suficiente, porque no CPC, de uma certa forma, a execução provisória é por conta e risco da parte. Então, se o devedor perder no mérito, vai vir uma raquetada de juros e tudo. Então, o superendividamento, eu acho que acolhe essa ideia. Eu quero até aproveitar, porque a comissão de contratos, ela não para. Vocês já estão em transporte, né? Já estão em transporte, né? A gente tem acompanhado contratos, realmente, a gente já tem uma visão de família, contratos, porque tudo que está sendo debatido até fica a sugestão a partir de agora para os outros grupos, a gente tem acompanhado todas as sugestões. Eu e a professora Rosa, quero mandar um abraço especial, estivemos juntos há 3 dias atrás, professora, e a gente até comentava, porque a gente estava lá e acompanhando as sugestões que as duas comissões têm feito. Então, em relação a contratos e família, a gente tem uma visão bem clara do que está sendo feito. Eu até sugiro, né, nós estamos aí há 1 mês da entrega final, que vai ser dia 15 de dezembro, para facilitar o nosso trabalho. A empresa também veio já o quadro de uma entidade que mandou as sugestões. Mas pediria para as outras comissões, se possível, responsabilidade civil também, a gente já tem ideia do texto, né? Para enviar o quanto antes para a gente acompanhar e facilitar nosso trabalho, né, professora Rosa? Eu acho que facilita bastante. Mas esse tema eu lembrei, realmente a gente recebeu a proposta e já foi incorporado. Aliás, excelente sugestão, professor. Muito obrigada, professor Tartucci, professor Carlos Eduardo. Agora, para encerrar? Tá bom. Bom, meus caros, eu pedi a palavra só para deixar aqui enfatizado um ponto, ou alguns pontos que devem ser enfatizados sobre a reforma do Código. O primeiro ponto foi o que acho a abertura da minha fala em São Paulo, né? Se a gente tiver alteração de 70% a 80% de que há consenso, de que precisamos alterar, e isso tem acontecido nos debates, não só nos debates internos da comissão, mas também nos debates externos, né? Eu tenho acompanhado todas as reuniões que o IASP tem feito, por exemplo, e existe consenso de 70% a 80%. E não é nem consenso só nesses debates. O Código Civil tem sido debatido nos últimos 20 anos. As jornadas de direito civil com mais de 600 enunciados são a prova de que nós temos consenso em várias coisas. Então, virá a reforma do Código com essas mudanças de 70% a 80%, o que em certa medida já é uma revolução. O segundo aspecto é que não é um código novo, é uma reforma do Código Civil baseada em princípios já conhecidos. E eu tenho dito muito isso, um dos nossos principais orientadores é destravar as coisas. O que, em certa medida, é a aplicação do princípio da operabilidade, o último dos princípios do Código Civil, segundo Miguel Reale. Terceiro, é preciso entender o momento. O desejo de reforma do Código, tudo bem que a academia provoca, não é da academia, né? E aí vai uma crítica ao grupo do qual eu faço parte, né? que é o grupo dos acadêmicos, né? Eu vi uma série de críticas, porque tem muito julgador. Não, tem que ter julgador na comissão, porque o julgador é o primeiro a ter contato com os problemas da sociedade, do povo, né? Não os problemas que são vistos na boutique jurídica, a Angélica gosta que eu falo, né? Existe a Mesopotâmia paulistana, né? Que fica entre os rios Tietê e Pinheiros, né? A boutique. Não, os problemas têm que ser além da boutique, né? E a gente deixar um pouco a soberba de lado e pensar que o desejo é político, né? Não é um desejo da academia. O Legislativo quis fazer a reforma do Código,
em certa medida, o judiciário também, porque nós temos lideranças do judiciário e lideranças acadêmicas. E é esse grupo, sinto em dizer. Nós ficamos acompanhando tantas reformas legislativas. Eu acho que o Carlos Elias, como assessor do Senado, ele participa de todas as recentes, mas também atuando, assessorando. Agora ele está na comissão. Então é a reforma desse grupo. Quantas reformas recentes nós tivemos com outros grupos efetivando a reforma? O Daniel também já participou recentemente, inclusive com o ministro Salomão, da reforma da lei de recuperação. Então, é uma série de questões que a gente precisa sempre lembrar, aproveitar o momento, é o momento também da nossa geração, das gerações mais novas, geração mais antiga, para fazer essa reforma. E o trabalho é colaborativo. Nós contamos com sugestões, o Daniel Carlos já disse aqui, nós somos catalisadores das opiniões de vocês e as opiniões da nossa geração. No mais, ou das nossas gerações, no mais, é regime democrático. Os senhores vão mandar as propostas, a subcomissão vai analisar, nós vamos fazer, no final do ano, um apanhado das propostas e vamos votar, como acontece nas jornadas de direito civil, ano que vem. Cada membro um voto. Não existe voto qualificado, não existe comissão que vai ter voto diferente. Democracia é isso. Então, era só para lembrar esses pontos. Professora, muito obrigado pela palavra. É uma grande honra para a comissão estar aqui nessa casa tão importante para o direito, sob a sua liderança. Obrigado, professora. Obrigado, professor Flávio. Só registrar, chegaram agora, o Daniel já falou, professor Daniel Carne, professora Angélica Carline, professora Paula Forgione acabou de chegar, e o nosso Laura Porto acabou de chegar, prazer em recebê-la. É uma manhã muito intensa, muito produtiva, penso eu, estou espantado aqui com a capacidade do grupo de se superar numa manhã quente e de Porto Alegre, mas todo mundo deu o seu recado, mostrou grande parte do trabalho da comissão. À tarde ainda virão contribuições especiais de convidados, incrementando os temas específicos do direito civil. Então eu vou terminar aqui. Eu agradeço a presença de todos, dos professores da universidade, dos alunos, mas agradeço cimento especial à professora Cláudia Lima Martins, que se empenhou muito para esse... Em nome dela, agradeço à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e declaro suspensa a reunião, que será reaberta às 14h30 no salão pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí pela acolhida e boa tarde a todos.